Uma modelo e apresentadora de TV sul-africana que estava no auge da carreira conheceu um atleta paralímpico que tinha se tornado um ídolo nacional em 2012 e logo depois eles começaram a namorar. Eles pareciam aquele casal perfeito, mas a verdade era bem diferente disso. A noite do dia 14 de fevereiro de 2013 mudou a vida do casal para sempre. Naquele dia, os dois estavam juntos em casa, até que durante a noite, o Oscar, ele acordou com um barulho que parecia vir da janela do banheiro sendo aberta, e ele acreditou que alguém estava tentando invadir a casa. Temendo pela segurança do casal, ele pegou uma arma que ele mantinha em casa e atirou 4 vezes na porta do banheiro. Essa atitude, que poderia ser vista como autodefesa, fez com que o Oscar precisasse no futuro tirar as próteses das pernas e andar em frente aos jurados. De forma documental, vamos falar sobre o caso do atleta paralímpico que precisou andar sem suas próteses na frente dos jurados para tentar provar sua inocência. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. A Reeve Rebecca nasceu no dia 19 de agosto de 1983 na cidade do Cabo, lá na África do Sul. A Reeve, ela se formou em Direito e mesmo estudando e depois se graduando, ela queria mesmo era trabalhar como modelo. A Reeve, ela começou a fazer trabalhos de modelo aos 14 anos e ela chegou a participar de vários concursos e chegou até mesmo a ser capa de uma revista local. Após ela se formar na universidade, a Reeve, ela trabalhou como paralegal, que é tipo um assistente de advogado, mas ela também continuava fazendo trabalhos como modelo. Foi então quando a Reeve, ela se mudou para uma outra cidade chamada Joanesburgo e foi lá onde ela começou a trabalhar como apresentadora de TV. E foi nessa época que ela conheceu o Oscar Pistorius. O Oscar, ele foi um para-atleta de renome mundial. Ele foi condecorado com inúmeras medalhas de ouro das Paralimpíadas. O Oscar, ele tinha nascido sem a parte externa dos pés e precisou ter as pernas amputadas quando ele era ainda muito jovem. Mesmo assim, ele não deixou isso desanimar ele e sempre praticou vários esportes, tipo rugby, tênis e até mesmo corrida. Ele participou de muitas Paralimpíadas, onde conquistou inúmeras medalhas de ouro, prata e bronze. O Oscar também chegou a se tornar a primeira pessoa amputada das 2 pernas a competir nos Jogos Olímpicos em 2012. Quando o Oscar e a Reeve se conheceram, os dois se apaixonaram imediatamente. No dia 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados de 2013, os serviços de emergência foram chamados a uma casa. Os vizinhos tinham ouvido 4 tiros. Essa casa era a casa onde o Oscar e a Reeve estavam. Naquela noite, o Oscar tinha tido dificuldade para dormir porque fazia muito calor. Então, ele saiu da cama para pegar um ventilador e trouxe com ele o ventilador para o quarto. Ele aproveitou que tinha levantado e trancou as portas e fechou todas as cortinas da casa. Mas enquanto isso, nesse momento, o Oscar ouviu a janela do banheiro sendo aberta. Ele começou a pensar que tinha um ladrão tentando invadir a casa e no momento ele congelou de medo. A primeira coisa que ele pensou foi naquele momento em se armar, afinal ele tinha que proteger a si mesmo e a namorada. Então ele pegou uma arma que ele tinha embaixo da cama, ele gritou para os ladrões saírem da sua casa e ele também gritou para a namorada pedindo para ela ir para baixo da cama se esconder e chamar a polícia. Aí só para ambientar você, todo esse tempo, essa situação toda aconteceu com as luzes da casa apagadas. Então nesse momento o Oscar ouviu um outro barulho no banheiro, como se o intruso estivesse tentando sair pela janela do banheiro. E então o Oscar disparou 4 tiros na porta do banheiro. E foi só aí que ele voltou pro quarto para verificar o estado da namorada e ver como é que ela estava. Mas a Reeve não respondeu. O Oscar então olhou pela cama procurando pela namorada, mas ela também não estava lá. Ela não estava nem embaixo da cama, nem escondida atrás das cortinas do quarto. Foi só aí que ocorreu ao Oscar
que a pessoa que ele pensava ser um intruso poderia ser, na verdade, a sua própria namorada. O Oscar gritou por socorro na varanda e depois colocou as pernas protéticas e correu para o banheiro. Ele tentou arrombar a porta do banheiro, mas estava trancada. Ele então usou um taco de beisebol para acertar a porta e aí, finalmente, ele conseguiu arrombar e abrir a porta. Foi aí que ele pegou a Riva no colo e correu até o lado externo da casa. Os serviços de emergência chegaram logo, mas eles já encontraram a Riva sem vida. Ela tinha levado um tiro no quadril, um acima do cotovelo direito e na cabeça. Essa última atingiu o lado direito da cabeça e fraturou o crânio antes mesmo da bala entrar no cérebro. A polícia logo começou a investigar essa história que o Oscar contou sobre o que tinha acontecido, porque segundo o que ele disse, ele disparou os 2 primeiros tiros um atrás do outro, mas as feridas no corpo da Riva mostravam exatamente o contrário. Na verdade, mostrava que houve um intervalo de tempo substancial entre cada tiro. Se o Oscar tivesse disparado 4 tiros rapidamente em sequência, todos os ferimentos estariam mais próximos, mas isso não aconteceu, os ferimentos não estavam próximos. Isso significava que a Riva provavelmente gritou e se movimentou após o primeiro e o segundo tiro, o que dificultava muito as coisas na história do Oscar, já que mesmo que ele acreditasse que era um intruso que estava entrando na casa, em algum momento ele teria percebido que era a própria namorada gritando no banheiro. O Oscar ele foi acusado de homicídio premeditado e julgado em um tribunal. Um vizinho se apresentou para testemunhar contra ele, e esse vizinho disse que naquela noite ele acordou com uma mulher gritando e pedindo socorro. Em seguida, esse vizinho teria ouvido tiros e mais gritos. Esse vizinho também disse que ouviu um homem gritando quase que simultaneamente com a mulher. A ex-namorada do Oscar também testemunhou contra ele, e foi aí que a personalidade dele começou a ser desenhada para o júri. Isso porque ela afirmava que o Oscar carregava uma arma consigo para todos os lugares em que ele ia, e que ele tinha o hábito de disparar a arma quando ficava com raiva. Ela chegou inclusive a contar que ele já chegou a disparar no teto solar do carro, e em um outro incidente desse tipo, ele também disparou no chão de um restaurante. Além de todos esses testemunhos, segundo o que o Oscar contou sobre aquela noite, ele não perguntou para a Riva em momento nenhum se ela também tinha ouvido o barulho que ele acreditava ser desse possível ladrão. Além disso, ele também não ouviu a Riva responder quando ele pediu que ela chamasse a polícia antes de efetuar os disparos na porta do banheiro. E o que fica tudo mais estranho é que no testemunho da ex-namorada do Oscar, ela contou sobre uma situação bem parecida, que uma certa vez ele ouviu um barulho também estranho em casa. Só que nessa vez, ele acordou essa ex-namorada primeiro e perguntou se ela tinha ouvido alguma coisa, antes mesmo de ir verificar se realmente estava acontecendo alguma coisa. Nesse meio tempo, durante o julgamento, também surgiram mensagens de texto que mostravam que a Riva tinha medo do Oscar. Ela dizia que ele a repreendia e a atacava. Às vezes, ela ficava com medo de como ele reagia durante as discussões do casal. E foi nesse momento que, preocupado com o andamento do julgamento, o Oscar tentou ganhar a pena de todos que estavam na corte, tirando as pernas protéticas e andando sobre os tocos de pernas no tribunal. O que não adiantou nada, porque os promotores acreditavam que o que teria acontecido naquele dia era que o Oscar e a Riva brigaram no dia do crime, e ela, com medo da reação do Oscar durante a discussão, se trancou no banheiro para se proteger. Só que isso teria feito o Oscar ficar furioso, e foi aí então que ele teria pegado a arma e atirado na porta do banheiro. A Riva gritou entre os tiros, mas o Oscar continuou atirando. Então ele arrombou a porta do banheiro com um taco de beisebol, carregou a Riva no colo e fingiu toda essa história. No dia 12 de setembro de 2014, o Oscar foi considerado culpado de homicídio culposo e perigo imprudente por ter disparado com a arma de fogo no chão daquele restaurante. Ele foi condenado a apenas 5 anos de prisão, mas no dia 24 de novembro de 2017, a pena dele foi aumentada para 15 anos, tirando o tempo que ele já tinha cumprido. Ele passou a ser elegível para liberdade condicional agora em 2023. O Conselho de Liberdade Condicional marcou a libertação dele para o dia 5 de janeiro
janeiro de 2024 e depois de libertado, ele será monitorado pelas autoridades até que sua sentença expire oficialmente. Se você ou alguém que você conhece está sendo vítima de violência doméstica, ligue para a linha nacional de denúncia de violência doméstica no número 180 e lembre-se, você não está sozinha. Não acredito que você assistiu esse vídeo até aqui e não deixou um like para poder me ajudar na divulgação do canal. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, cogite a possibilidade de se tornar um inscrito. Te vejo em um próximo vídeo e até já!